Olá galera, seja bem-vindo ao canal MC Melo Cartola FC. Vamos fazer aí o vídeo hoje de análise dos jogos e passar para vocês os dois times do canal. Deixando avisado aí que a partir da semana que vem só vai ter live nas sextas, enquanto tiver esses jogos corridos. Aí eu vou fazer vídeos segunda e terça, live na sexta para a próxima rodada. Então, como vai ter jogos quarta e quinta, depois sábado e domingo, eu vou fazer vídeo sempre na segunda de análise dos jogos e passar os times e os top 5 nas terça-feiras. E na sexta-feira eu vou fazer somente live para a próxima rodada, enquanto tiver as maratonas aí. Vamos aí para os nossos desempenhos, nossas apresentações aí para a próxima rodada. E não esqueça, deixa aquele like aí para nós e se inscreva no canal para ajudar o nosso canal a crescer aí. Vamos ver se a gente atinge os 3.000 seguidores. Opa, entrei aqui no lugar errado. Vamos embora. Então, essa foi o nosso desempenho aí na rodada passada. Nossos times foram mais ou menos, né? Foi uma rodada muito zica mesmo, tá? Mas os times do canal foram bem, um fez 57 pontos, o outro 44 pontos, ficamos acima da média até razoavelmente bem, e ainda até conseguimos se classificar aí alguns mata-matas. Então os times do canal ficaram assim, tá? Ficamos acima da média. Meus times clássicos aqui não foram tão bem. Ainda conseguimos aí classificar 3 times aí para 2 semifinais e uma quarta de finais, tá? Esses são os jogos, né, da rodada: Grêmio, Atlético, Curitiba e Cuiabá, Bahia Internacional, que eu vejo aí com possibilidades boas aí de jogadores e de vitórias aí por parte do Grêmio, parte do Curitiba. Internacional e Bahia, se o Internacional tivesse vindo com um time mais completo, eu vi uma boa chance aí o Internacional vencer pelos seus históricos. Mas a gente vai falar isso quando eu for falar de jogos total. Aí Palmeiras e Atlético tá no vermelho, porque é um jogo bem equilibrado. Palmeiras vai estar bem desfalcado aí, com bastante dúvidas aí. Com isso, eu acho que a chance de empate aí nessa rodada, com gols até, é muito grande. Santos e Bragantino, Santos jogando em casa sempre forte, mas porque a atenção, a gente põe amarelo aí por causa da atenção. Porque o Bragantino vem vindo bem aí nas últimas rodadas, e isso aí também pode ajudar a um jogo com gols aí para ambos os lados aí, mas vai ser um jogo bom aí. América e Botafogo, todo mundo vai falar por que vermelho, Botafogo maior coisa. Não, Botafogo vem de 4 derrotas consecutivas e empate, teve apenas uma vitória. E os históricos do América contra o Botafogo não são bons para o Botafogo. Toda vez que o Botafogo joga lá, ele não vai bem. Parece que Adrielso também não vai jogar, né? Se a defesa tiver com Felipe Sampaio, eu já não confio tanto na defesa do Botafogo. Claro que o Botafogo é um dos favoritos, mas o América precisa subir na tabela e pode endurecer esse jogo. Goiás e São Paulo, também um jogo para ter atenção. São Paulo já está praticamente, né, já está classificado para Libertadores, não tem muito mais o que fazer, sabe que não tem como alcançar o título do Brasileirão e também não está brigando aí pelas 6 posições. Vai brigar aí para ficar entre os 10 aí da tabela, e o Goiás está brigando para não descer. Com isso pode complicar o jogo para o São Paulo. Fortaleza e Vasco. Fortaleza também, se vencer aí a Sul-Americana, já está classificado para Libertadores. Mas o Vasco vem vindo bem, precisa sair da zona de rebaixamento, deve fazer um jogo bom aí. Eu acho que é jogo para gols de ambas as partes. Aqui tudo pode acontecer, um empate, uma vitória do Fortaleza. Vejo maior chance do Vasco, é claro, mas o Vasco vai estar sem Paulinho e com isso o Paulinho ajuda muito no meio de campo do Vasco. Então isso eu acho que é meio prejudicial aí para o Vasco. Cruzeiro e Flamengo. Cruzeiro nunca costuma fazer bons jogos dentro de casa, mas o Flamengo também não faz bons jogos fora. E o Flamengo também está com bastante dúvidas aí para a rodada. É um jogo que eu vejo aí
uma grande chance de um 0-0, de empate entre ambas as partes. Fluminense e Corinthians. Corinthians não vem bem, a gente não sabe quem vai ser o time do Corinthians. O Fluminense faz grandes partidas dentro de casa, né? Com uma boa oportunidade aí de vencer o Corinthians para subir na tabela, mesmo o Corinthians precisando brigar aí para sair da zona de rebaixamento. O histórico deles aí é bem difícil. De 2010 para cá, jogando como mandante, o Fluminense perdeu apenas 2 vezes para o Corinthians. Então é um jogo aí bem complicado. A gente vai ter a escalação do Grêmio aí com antecedência e é a única. As outras vamos ter tudo que apostar aí que jogadores realmente joguem para não ser a mesma zica da rodada passada. Vamos agora falar dos jogos aí um pouco mais, tá? Grêmio e Atlético. O Grêmio tem aí em casa aí um bom retrospecto de vitórias, né? Tem segurado o SG aí nas últimas 3 rodadas que jogou aí em casa, segurou o SG e tem 10 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota. Nos confrontos entre eles foram 17 vitórias do Grêmio e 6 empates com 2 vitórias. Nos últimos anos, né? Eu estava vendo aqui, vamos aqui, né, a gente vai ver que o Grêmio perdeu uma vez lá, venceu uma vez, venceu outra, empatou 2 vezes com 0-0, né? Ele segurou alguns FGs lá, ó. Então, nos últimos anos que jogou contra o Atlético, ele perdeu em casa apenas uma vez, né? Em 2021 perdeu, mas já vinha numa sequência muito boa de vitórias aí. Aí só tinha perdido em 2016. E o Grêmio tem feito boas partidas. E o Atlético também vai vir aí com alguns jogadores lesionados, né, que não vão estar jogando. Pedro, Henrique, Madison, Fernando, o Vital, o Vitor Roque. E, além disso, ainda tem algumas dúvidas, como o Canóbio. E aqui também se vai jogar o Rômulo ou o Bruno Zanetti. No Grêmio, nós temos o Cuiabano só machucado, né? E a única dúvida aqui é o Carvalho, que a gente não sabe quem pode jogar, mas eu acredito que Carvalho deve começar jogando. Se tiver que trocar, eu acho que ele troca ele ou pelo Bruno Vini ou pelo Everton. Tá? Então, vamos agora aqui falar do América e Botafogo. Isso é importante. Essa aqui é uma importante para a rodada, tá? Mesmo com o histórico do Botafogo e do América, a gente não pode esquecer aqui, ó. Botafogo ficou praticamente 5 jogos sem vencer consecutivos. Acabou vencendo só o Fluminense. Não é porque ele venceu o Fluminense que ele voltou a ser aquele Botafogo de antigamente. O América realmente não vem bem, né, jogando. Mas o que acontece? Quando joga em casa, né, acaba surpreendendo. E tem feito algumas partidas razoáveis. Eu vejo que vai ter gols aí de ambas as partes, né? Mas o mais importante que eu vejo é aqui. Tá? O América não perde para o Botafogo desde 2016. Foram 7 vitórias, 4 empates e apenas uma derrota, jogando como mandante. Em 2022 venceu, em 2022 empatou e venceu uma vez. Aqui venceu 2 vezes antigamente, antes, há muito tempo, 2018 e 2016, né? Perdeu apenas em 2015 jogando em casa, mas sempre fez jogos, tá? Desde 98 para cá, perdeu apenas uma vez para o Botafogo, dentro de casa como mandante. Então, por isso eu pus aquele vermelhinho para deixar vocês alerta aí para essa rodada, que às vezes o Botafogo também pode nos surpreender, tá? Deixa eu ver onde que tá aqui. Aqui, Botafogo. E o Botafogo tem um negócio, o Tietê tá suspenso. Eu gosto muito do Tietê quando ele joga, porque ele é um bom articulador no Botafogo. E quem vai jogar é o Gabriel Pires. Não gosto quando ele joga. Eu acho que ele atrapalha muito o meio de campo do Botafogo, né? Acaba falhou hoje algumas vezes. E ainda temos essa dúvida aqui, que é o Adrielson,
com o Felipe Sampaio. Quando joga a vaga completa do Botafogo, confio muito na zaga do Botafogo. O goleiro, tanto faz o Gatito quanto o Pérez. O Pérez é melhor, mas o Gatito também não deixa nada a desejar, um ótimo goleiro. Então não vai fazer muita diferença. Agora o Adrielson com o Sampaio, eu acho que faz uma diferença muito grande. A falta do Tietê também muito grande. E o América vai jogar com um ataque bem forte, né? Que é o Mastriani, Felipe Azevedo e a velocidade do Everaldo. Eu acho que Juninho, Everaldo, Felipe Azevedo vai dar muito trabalho para a zaga do Fluminense, do Botafogo, ainda mais se o Botafogo jogar com essa zaga um pouco adiantada. Que normalmente de Palácio e Marçal acaba subindo muito. E o Gabriel Pires não dá aquela suporte de cobertura como deveria. Vamos lá, Curitiba e Cuiabá. É um jogo, tá? Que tem uma história aí complicada, mas o Cuiabá, tá? Tem aí de duas vitórias boas, né? Uma vitória contra o Atlético Paranaense e uma vitória contra o Atlético Mineiro. Vem no ano. Eu sei que ele tá brigando, é muito difícil para ele sair da zona de rebaixamento, mas ele ainda tem oportunidade se continuar vencendo. E em casa, ele é muito forte. Mesmo que o Cuiabá nos últimos dois jogos também teve uma vitória e um empate, vai ser um jogo bom aí pro Cuiabá. O Cuiabá tem surpreendido, a gente vê aí, ó. O Cuiabá realmente não faz grandes partidas, mas o Cuiabá não, o Curitiba, mas o Cuiabá vem de 4 derrotas consecutivas e as 4 derrotas fora de casa consecutivas ainda cedeu o SG, tá? Então eu acho que nós temos uma grande possibilidade de apostas boas aí no Cuiabá, no Curitiba, que ninguém está muito olhando para essa rodada, né? Os históricos deles é muito curto, né? Mas ó, o Curitiba venceu as 2 vezes que jogou Cuiabá em casa, venceu por 2-1 e por 1-0. Então a chance de vencer novamente é muito grande. A gente também tem aqui, ó, que pelo Curitiba tem uma deficiência porque o Henrique vai fazer falta, tá? Então, na zaga, ele com o Pedroso tem feito boas partidas na zaga do Curitiba, e com isso vai dificultar um pouco para o Curitiba a parte defensiva. O Cuiabá está completinho, né? O Daverson também sempre pode ser uma surpresa, mas gosto muito desse trio de ataque do Curitiba. O Curitiba melhorou bastante, com o Marcelo Moreno tem ajudado bastante, e o Silimani, né? Silimani, acho que chama, tem feito gols. É uma aposta aí junto com o Robson aí, tá? O resto não vejo muito, o William Faria, os outros não vejo muita ninguém aqui. E essa deficiência aqui, esse buraco da zaga aqui do Curitiba. Gosto do Vitor Luiz também para a rodada, como também gosto do Natanael. Pode ser uma boa aposta aí para essa rodada. Vamos aqui para Vasco e Fortaleza. Um outro jogo interessante aí, né? O Vasco já enfrentou o Fortaleza 8 vezes jogando como mandante, venceu 5, empatou 3. Não perde para o Fortaleza desde 2003. Isso pode dar uma vantagem boa para o Vasco, apesar do Fortaleza fazer grandes jogos, vem vindo numa sequência muito boa, né? Vem em 10 jogos apenas uma derrota. Mas o Vasco melhorou muito nos últimos jogos, né? Perdeu aquele jogo pro Santos, perderam a cabeça, acabaram fazendo besteira e perderam o jogo. Mas o Vasco, ó, vem numa sequência de 5 jogos sem perder como mandante. E o Fortaleza ele oscila um pouco quando joga fora de casa. Agora, o mais interessante é exatamente o que eu falei para vocês nos últimos anos. O Vasco, né, 2003 não perdeu, empatou, venceu e empatou. Então o Vasco ele tem aí um histórico de 3 empates e 3 vitórias contra o Fortaleza jogando como mandante.
Então o Veguete pode ser uma boa aí, mas normalmente ó, saem gols, né? Tirando os empates de 0 a 0, a maioria das vezes sai gols aí entre eles de ambos os lados. Apesar do Fortaleza, como mandante, ter vencido o Vasco as duas vezes últimas que se enfrentaram. Vamos aqui agora. Ah, deixa eu passar aqui. É uma coisa interessante, tá? A gente vai ter Paulinho e Figueiredo suspensos por parte do Vasco. Eu acho que o Paulinho faz uma diferença muito grande, né? Mesmo com o Praxedes jogando, o Marlon Gomes, para mim, não faz tanto quanto o Paulinho. Mas o Paetê vai jogar também, praticamente deve jogar um tempo maior. Acho que Gabriel Peck, Paetê e Paulinho e o Veguete vai fazer uma boa diferença. Fortaleza também vai estar com seu time praticamente completo. Se eu não me engano, não tem ninguém suspenso, só continua o Marinho lá lesionado. Vamos aqui para São Paulo e Goiás. Esse é um jogo mais ou menos, né, por parte do São Paulo de empate. O Goiás vai brigar aí por isso, né? O Goiás já enfrentou o São Paulo 28 vezes, foram 7 vitórias do Goiás, 11 empates e 10 vitórias. São Paulo não tem vitórias ainda jogando como visitante. O Goiás normalmente costuma endurecer muito os seus jogos, né? Mas a gente vê que nos históricos deles aqui, ó, nos últimos anos, a gente jogando mesmo em Goiás, ó, São Paulo ganhou de 4, ganhou de 3, ganhou de 2-1, ganhou de 1-0 nos últimos anos, né? O Goiás só venceu o São Paulo em 2014, jogando como mandante. Então, São Paulo tem umas opções boas aí também, diferenciadas aí para essa rodada. Né? A gente tem aqui ainda um problema para o Goiás, que é o Bruno Santos e o Lucas Alter, principalmente, né, suspenso para essa rodada. Com isso vai acabar abrindo um buraquinho naquela zaga lá, fica bom. São Paulo só tem o Natan, né, Caleri foi operado, está fora, né, e o Arboleda também continua, mas mesmo assim o São Paulo para mim ainda é mais forte e ainda vejo o São Paulo como grande favorito aí para essa rodada. Eu acho que o Lucas Moura, Rodrigo Nestor pode ser boas opções aí. Não dá para confiar nos SZ, né? Porque São Paulo costuma levar gols quando joga fora de casa, né? E é meio perigoso. Mas mesmo assim ainda vejo São Paulo aí como o grande favorito aí contra o Goiás. Outro histórico legal aqui é do Bahia Internacional. Tá? Bahia jogou 28 vezes com o Internacional, foram 8 vitórias, 9 empates e 11 vitórias por parte do Internacional. A última vitória do Bahia em cima do Internacional jogando como mandante foi só em 2013. Então, tomar cuidado aí, né, para quem está achando que o Bahia vai atropelar, que nem atropelou o último jogo aí que ganhou aí de 6-4, tá? Eu acho que não vai ser bem por aí. Internacional vem de um Grenal forte, jogou um belo jogo com o Internacional, vem fazendo boas partidas. É claro que tem a ausência do Valência, que vai fazer falta pra caramba, né, pro Internacional. Eu acho que o Internacional joga muito melhor que o Valência. O Internacional fora de casa faz algum tempo que não consegue uma vitória, né? E o Bahia perdeu apenas para o Santos, vendo uma sequência boa. Mas o meu maior histórico aqui é esse aqui, né? O Bahia perdeu, 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 empatou, perdeu, venceu apenas em 2013. E os históricos para baixo sempre perdeu, empatou, perdeu. Ele não tem um histórico bom aí contra o Internacional, mesmo com o Internacional jogando desfalcado, tá? Que vai ficar. Não tem Nicolas Hernandes, Igor Gomes, René e Valência. Parece que Bustos vai voltar. Isso já ajuda um pouco, tá? Mesmo o Bahia jogando completo, todo mundo tá de Cauli, Cauli, Cauli. Acho que Cauli tem tudo para fazer um bom jogo. Acho que Cauli, Tassiano são opções boas aí para rodada. Os caras estão falando muito nas apostas aí da zaga
da zaga do Bahia, mesmo o Internacional não fazendo bons jogos dentro de casa, ainda é um time forte. Gosto muito do Alan Patrick para essa rodada, pena que está muito valorizado, mas é uma aposta muito boa, tanto ele quanto o Bruno Henrique. E a defesa aqui, se o Bustos voltar, não vai ficar uma defesa tão fraca, porque Vitão, o Mercado e Bustos, né, não é tão ruim. E o Dalbert também não é tão ruim também. Eu acho que aqui a parte de ataque pode surpreender o Bahia, mesmo sendo o Rogério Ceni o técnico. Às vezes o pessoal está aí achando que o Bahia vai fazer uma grande partida e, de repente, pelos históricos, não vejo isso. Cruzeiro e Flamengo. É um jogo café com leite, né? O Flamengo nunca faz uns bons jogos fora de casa, e o Cruzeiro também não faz jogos bons quando joga como mandante. O Cruzeiro tem uma dificuldade muito grande aí com o seu ataque, né? A parte defensiva aí ainda até ajuda, meio campo mais ou menos. Agora, o Flamengo também pode estar bem desfalcado. Se tiver sem Arrascaeta, sem Gerson, isso vai prejudicar bastante, já que o Léo Pereira também está suspenso. Os históricos deles aí também não é um histórico assim grande coisa, né? O Flamengo tem um histórico bom de vitórias aí contra o Cruzeiro, tá? Mas eles têm muitos empates. Cruzeiro tem muita dificuldade de vencer, acho que a última vez que venceu foi em 2016, que venceu o Flamengo aí, jogando como mandante, apesar daqui me estar dizendo que foi 2000 foi em 2015 a última vitória, né? Então, desde 2016, o Cruzeiro também não vence o Flamengo jogando como mandante. Então, isso aqui é muito ruim, né? Então, é um jogo que vem, ó, de quatro empates consecutivos, né? Ele vem só empatando, o Cruzeiro faz péssimos jogos dentro de casa. O Flamengo já vai melhor, mas nos últimos dois jogos. Agora também a gente não sabe, tá o Tite aí, não sabe o que vai vir. O problema é que o Flamengo, onde que tá o Flamengo aqui? Acho que tá aqui embaixo. O Flamengo tem só o Léo Pereira e o Cruzeiro que tá mais atrapalhando é o Ramiro aí, que tá fora aí por um tempo. A defesa aqui, a dúvida é no William, mas eu acho que o William joga. Essa defesa é forte, tá? Gosto também muito do Matheus Justa jogando, como do Lucas Silva. Eu acho que eles fortalecem bem essa área. O problema deles está mais em ataque para fazer gols. Agora, o Flamengo, né? Aqui tem a ausência do Jefferson, tem a ausência da Rascaeta, a gente não sabe se vai jogar, né? O Davi Luiz vai estar no lugar do Léo Pereira, isso já não ajuda muito, porque o Davi Luiz sobe muito, mas gosto das zagas dos dois laterais por parte do tanto do Cruzeiro quanto do Wesley, do Flamengo com Ayrton Lucas e Wesley. Eu acho que são as quatro melhores apostas para esse jogo. É um jogo que tem tudo para acontecer de 1-1, 0-0, principalmente o 0-0, tá? Porque o poder ofensivo do Flamengo cai muito, mesmo com o Bruno Henrique jogando muito. Se Gerson e a Arrascaeta não jogar, quem jogar é Gabigol, eu acho que é um jogo que tem tudo aí para ficar no 0-0. Vamos aqui para o nosso próximo jogo, que é outro joguinho que vai ser difícil. Palmeiras e Atlético Mineiro. O histórico deles aí é de bastantes empates. Nos últimos 3 anos foram 5 empates entre eles, né? Apesar do Palmeiras ter, em 29 jogos pelo Brasil, como mandante já venceu o Atlético 15 vezes, tá? Mas o histórico último, dos últimos 5 anos foram 5 empates. O Palmeiras também, né? A gente vê aqui, ó, nos últimos 3 anos já foi uma carqueada de empate, né? O Atlético perdeu as 2 vezes que jogou o Palmeiras como mandante e o restante tudo empate, tá? Teve muito empate, tem pouco, alguns têm 2 gols, mas a maioria é 0-0, 1-1, ó. É tudo empates com poucos gols, tá? Tirando. Então o Atlético não vence o Palmeiras aí de 2021 para cá, ainda não conseguiu vencer. Venceu em casa 2 vezes, né? Em 2021, se a gente mostrar aqui o restante do histórico,
é uma carqueirada de empate aqui, né? E o Palmeiras, então o Atlético desde 2016, né? O Palmeiras não perde para o Atlético desde 2016, tá? Que não perde para o Atlético. Jogando como mandante, então, acho que nenhuma vez nos últimos anos. Todos foram empates, tá? É quase tudo empate. Então a chance de um empate aqui nesse jogo é muito grande, além de que, né, o Palmeiras tem o Richard Rios só que está fora, mas uma carcada de dúvida. Não sabe se Pequerez joga, se Gustavo Gomes joga, se Rafael Veiga vai para o jogo. E isso sim pode dar uma vantagem o Atlético reverter esse histórico do passado aí, talvez conseguir até sair com uma vitória em cima do Palmeiras. Se o time do Palmeiras vier completo, a dificuldade é muito grande. O Palmeiras está tendo dificuldade de fazer gols, mas completo, dentro de casa, no Allianz, com esse clima horrível que está, se o tempo não melhorar, tiver chuvoso, vai prejudicar os dois times, tá? O Atlético Mineiro tem apenas duas pessoas, dois jogadores que é dúvida. Não tem ninguém suspenso, não tem ninguém lesionado aí, tá? Então aqui eles não sabem quem vai jogar, mas provavelmente é o Baralho. E o Igor Gomes, eu acho que vai jogar meio tempo, como tem feito aí com o Pedrinho. Vamos aqui para o jogo Santos e Bragantino. Outro jogo super interessante da rodada, tá? Vejo o Santos com a vantagem aí, porque vem numa sessão aí de 3 vitórias consecutivas, está brigando aí para não ficar mais na zona. Se conseguir essa vitória mais uma vez, provavelmente está tranquilo aí em relação à zona de rebaixamento. Mas o Bragantino vem fazendo uma festa aí no segundo turno, vem fazendo bons jogos, tá? Uma campanha maravilhosa, né, do Bragantino nesse Brasileirão. Mesmo com aquele time lá que não tem grandes estrelas, tem feito ótimos jogos. Mas tem Juninho Capixaba aí suspenso para essa rodada. O Luan Cândido é um ótimo substituto para ele também. A gente vê aqui que os históricos deles dos últimos anos, entre Santos, né, o Santos venceu uma vez o Bragantino e um monte de empate aí, tudo com gols. Então temos vantagem aí, além de que também tem a chance aí do Sacha aí, né? O ex. Nos últimos 4 anos foram 3 empates e uma vitória do Santos. Né? Então vamos ver se tá. O Santos está aqui embaixo. Aqui, Santos. Agora, o Santos também tem feito bons jogos, porque Rincon tem dado um bom ajeitada naquele meio de campo junto com o Lucas Lima. E ele vai estar fora nessa rodada. Rincon tem feito ótimos jogos, né, pelo Santos. Isso pode trazer o Santos aqueles joguinhos de antigamente aí de novo, com a falta dele aí estando fora. Mas existe a chance aí do Soteldo, né, ou do Mendonça voltar. Se o Soteldo voltar e não fizer nenhuma gracinha, eu acho que o Santos tem boas chances aí de fazer um bom jogo aí contra o Bragantino. Apesar que o Bragantino também vai estar com o time completo. Gosto muito do Lucas Evangelista. Sacha pode ser a lei do ex contra o Santos, tá? Quem mais aqui? Matheus Fernandes. Luan Cândido eu gosto também para essa rodada. Aqui eu gosto mais só mesmo do Marcos Leonardo aí. A rodada para mim é o único que pode salvar aí em relação à Cartola. Vamos aqui para o último jogo, que é Fluminense e Corinthians. Né? Vejo uma vantagem muito grande do Fluminense contra o Corinthians. Né? O histórico deles aí é bem grande. Né? O Fluminense tem 10 vitórias, 3 empates e uma derrota. Entre 29 jogos contra o Corinthians foram 12 vitórias, 10 empates. O Corinthians só tem 2 vitórias aí dentro de casa. E a gente olhando por aqui, né, que é o que mais interessa, Fluminense empatou em 2022, venceu em 2022, empatou em 2021, venceu em 2020,
venceu em 2019, empatou em 2019, venceu novamente em 2018, só perdeu para o Corinthians jogando em casa em 2017 e 2010. Que eu olhei aqui, vamos lá, aqui ó, em 2010. Depois daí para lá nunca mais perdeu para o Corinthians, a não ser aquele outro jogo. E sempre vitórias, mas leva gols praticamente, né, em quase jogos. A maioria deles ele levou gols aí mesmo, quando empatou, acabou levando um gol. Então a chance de SG é pequena, mas eu acho que a vitória do Fluminense em cima do Corinthians é bem provável, ainda mais que a gente não sabe quem tem vem do Corinthians. E além de que tem um buraco na defesa do Corinthians, que é a falta do Veríssimo, isso vai fazer bastante diferença. Você vê que o time do Corinthians praticamente a gente não sabe quem vai jogar, né? Se é Caetano, se é o Fagner, se o Fagner vai jogar no Bruno Mendes ou o Bruno Mendes volta, que tinha ficado ruim. Não se sabe se vai jogar Fausto Vera ou Moscardo, mas eu acho que é Fausto Vera. Aqui a gente também não sabe se vai ser o Mosquito, Pedro ou o Rojas. Renato também não se sabe. Wesley também a gente ainda não sabe, mas eu acho que deve começar com o Romero. E o Fluminense, as dúvidas que nós temos aqui é no Lima, né, com o Léo Fernandes, mas eu acho que o Lima começa jogando, né? O André, o Martinelli deve fazer substituições entre o meio de campo e o João Kennedy com o Alexander, mas eu acho que o John Kennedy deve começar jogando contra o Corinthians. E essa velocidade em cima do Corinthians vai fazer o Cássio trabalhar bastante. A defesa do Fluminense não perde muito, né? Tá certo que o Nino tá fora aí, né? O Nino não está selecionado aqui nas nossas. Eu também não vi ele. Não sei se ele também está lesionado, mas ele foi convocado, então provavelmente não deve estar aí. Mas o Marlon substituiu bem o Nino contra o Corinthians, tá? Com Samuel Xavier e Maurício. Então essas são as minhas dicas aí em matéria de jogos. Agora vamos aí para os dois times do canal. Esse é o time 2 do canal. Amanhã, terça-feira estarei atualizando, né? Os times. Fiquei com Soares, Tiquinho, Veguete, Cauli, Luca Evangelista e Marcelino Moreno no time 2. Como eu tenho bastante cartoleta, não estou muito preocupado aí com o ganho de cartoletas aí no meio de campo. E fiquei com Marcelo e Marlon, Kuhlman e Vitor Cuesta. Fiquei também com Fábio e Diniz. O nosso time 3, eu fiquei com Soares, Marcos Leonardo e Tiquinho como capitão. No meio de campo, só substituir o Marlon, o Marcelino Moreno pelo Cristaldo. E gostaria que fosse PP, mas isso aqui é para ganhar algumas cartoletas aí. O Marcelo